Paz e graça, queridos. Nesse vídeo iremos observar a seguinte temática: Jesus e o Pai são a mesma pessoa? É um tema complexo. Algumas pessoas têm dificuldade de entender algumas abordagens no que diz respeito à Trindade, e aqui eu quero expor uma das premissas da doutrina da Trindade, que é a distinção entre Jesus e o Pai. O texto usado é o texto de João, capítulo 1, versículo 1, que é a cláusula de número 2, a segunda oração, a parte B do texto. Nós temos aqui o texto em grego, kai hologos en proson theon. Kai hologos en proson theon. Aqui nós temos uma tradução aqui da João Ferreira de Almeida atualizada. E o verbo estava com Deus. É a tradução aqui na maioria das versões em português, no que diz respeito aqui o texto grego, tá, queridos? E iremos fazer aqui uma análise gramatical e sintática, também chamada de morfossintática. Aqui nós temos aqui a conjunção kai, que é uma conjunção copulativa, também chamada de paratax ou coordenada aditiva. Ela conecta essa cláusula à anterior, criando uma progressão lógica, isto é, ela dá ideia lógica, tá, por meio de uma conexão com a oração primária. Aí nós temos aqui o hologos, que é um substantivo nominativo masculino singular, no caso de logos, tá? É um substantivo nominativo masculino singular, refere-se ao sujeito da cláusula. O logos, verbo, o artigo definido, ho, reforça a identificação do verbo como uma entidade específica, tá? O verbo aqui não é um verbo que indicação, tá? Mas o verbo, no que diz respeito à tradução de logos, tá? Bom, aí nós temos aqui en, que é um verbo que vem de eimi, estim, esmen, este e sim. É o verbo que está aqui no imperfeito, indicativo ativo, terceira pessoa do singular. Indica uma ação contínua ou um estado durativo no passado. Sugere que o verbo estava continuamente em relação com Deus antes do tempo e da criação. Nós temos aqui uma construção sintática, tá? No que diz respeito à proson theon. Tem um sentido relacional dinâmico, não indica apenas uma posição espacial, mas uma relação ativa e íntima entre o verbo e Deus. Então, proson theon indica uma ideia de relação, tá? De relacionamento. Aqui dentro de uma análise semântica, aqui o pros, essa preposição, no que diz respeito ao relacionamento interpessoal, quando ela vem acompanhado com o acusativo, aqui no caso de proson theon, nós temos uma ideia de relacionamento, tá? Pros é frequentemente usado para indicar direção ou orientação, porém em contextos como este é mais profundo. Eu já irei explicar pros com um acusativo, tá, queridos? Aí aqui nós temos proson theon, pros, que é uma preposição com acusativo, que além de indicar movimento, também pode denotar proximidade relacional e intenção pessoal do grego koiné. No caso de pros, dá uma ideia de movimento quando é regido por um verbo. No caso de en, que é o verbo eimi, está no imperfeito. Esse verbo, como ele é estativo, então ele quebra essa ideia de movimento da preposição, tá, queridos? No caso, prevalecendo a ideia estativa do verbo. No caso, então, a preposição pros, ela perde essa ideia aqui de movimento, tá, queridos? Aí nós temos ton theon, aqui o artigo no acusativo e o substantivo theon também no acusativo. Substantivo masculino singular num acusativo com o artigo definido. A cláusula do artigo define theon como uma referência específica a Deus o Pai, perfeitamente. Aí nós temos aqui alguns exemplos paralelos no Novo Testamento, inclui Marcos 6,3. Nós temos pros autus, com eles, tá? Com eles, uma ideia também de relação, tá? Uma relação dinâmica aqui nesse caso, tá? E 1 João capítulo 1, versículo 2, en proson patera, estava com
com o Pai, também uma ideia de relacionamento, tá, queridos? Aqui pros sugere uma comunhão relacional e pessoal. No caso, como nós temos patera aqui no acusativo, então a preposição pros, ela perde essa ideia de movimento por causa do verbo en aqui, ó, que é estativo, dando ideia aqui também, prevalecendo que a ideia é estativa, tá, queridos? Então tem aqui no caso acusativo de relacionamento, tá? Distinção de pessoas. Hologos e tanteon são claramente distinguíveis. O uso do artigo antes de logos e tem reforça a identidade distinta de cada um. Perfeitamente, queridos. Hologos é separado do Pai como uma pessoa distinta, mas está em perfeita comunhão com Ele, perfeitamente. Jesus e o Pai são pessoas distintas, mas eles estão em íntima comunhão. No pensamento helenístico, pros poderia sugerir movimento ou orientação. Filon de Alexandria, por exemplo, usa logos como mediador entre o transcendente e o imanente. No entanto, o uso de prostanteon no Evangelho de João enfatiza a relação pessoal em vez de um conceito abstrato, tá, queridos? Distinção. Afirma que o verbo é uma pessoa distinta do Pai. Comunhão sugere que o verbo não é uma entidade separada ou alienada, mas está em uma relação dinâmica com o Pai. Ou seja, não é porque eles são distintos que eles são literalmente separados, tá, queridos? Eles se interligam por meio da substância, tá? Bom, embora uma tradução literal seja "e o verbo estava com Deus", é possível expandir o sentido considerando o contexto teológico. Então aqui eu fiz algumas abordagens no que diz respeito à ideia aí do acusativo de relacionamento, tá? E o verbo estava em íntima comunhão com Deus, e o verbo estava, ou a palavra estava em íntima comunhão com Deus, e o verbo, a palavra estava face a face com Deus, queridos, tá? Então, essas são duas ideias aqui dentro do campo da interpretação dinâmica, tá? De uma tradução dinâmica, tá, queridos? A cláusula estabelece a base para compreender a relação intratrinitária de distinção pessoal. O verbo é distinto do Pai sem confusão ou fusão. Unidade relacional, a perfeita harmonia e unidade entre o verbo, que é a palavra, se refere a Jesus, e Deus Pai, fundamentando a doutrina da Trindade. Perfeitamente, queridos. Aí que nós temos alguns personagens dentro da patrística, tá? No que diz respeito a esta questão que nós abordamos. Em sua obra Diálogo com Trifão, Justino afirma que o Logos é distinto do Pai e é o agente da criação, mas compartilha da mesma natureza divina. Ele descreve o Logos como aquele que estava com Deus desde o princípio e que foi gerado, mas não criado pelo Pai. Citação: o verbo que está com Deus e é gerado por ele antes de todas as criaturas é o Deus que falou com Moisés. Olha que interessante. Irineu de Lyon. Em Contra as Heresias, Irineu enfatiza a relação entre o Pai e o Verbo como eterna, mas distinta. Ele refuta heresias que confundiam ou subordinavam o Verbo ao Pai. Ele também reconhece o papel do Logos na criação e na revelação. Aí nós temos aqui a citação: o Filho que está sempre com o Pai revela o Pai. Olha que interessante, queridos. Aí nós temos aqui Clemente de Alexandria. Em Stromata e o Pedagogo, Clemente descreve o Logos como Deus verdadeiro, eternamente com Deus. Ele usa a expressão de João 1:1 para fundamentar a pré-existência e divindade do Verbo. Citação: o Logos que eterno estava com Deus, sendo Deus ele mesmo, e ele que ilumina os homens. Tertuliano. No Tratado contra Praxeas, Tertuliano defende a distinção entre o Pai e o Filho, rejeitando o modalismo. Ele usa João 1 para argumentar que o Logos estava com Deus como uma pessoa distinta, mas da mesma essência. Citação: antes de todas as coisas, Deus estava com o seu Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha que interessante, queridos. Orígenes, de Princípios, e no comentário sobre João, Orígenes detalha a relação entre o Pai e o Verbo,
afirmando que o Logos é eterno e coexistente com Deus. Ele usa João 1:1 com base para rejeitar o arianismo antes mesmo de seu surgimento. Citação: e o verbo é distinto do Pai, mas não há tempo em que ele não existiu. Ele sempre esteve com o Pai. Olha que lindo, queridos. Atanásio de Alexandria, em sua obra contra os arianos, Atanásio cita João 1 repetidamente para demonstrar que o Logos é consubstancial ao Pai. Aí nós temos essa construção aqui, homoousios, né? Homoousios e eterno. Ele refuta as alegações de que o Logos seria um ser criado. Citação: o verbo que estava com Deus é Deus, não sendo uma criatura, mas o agente pelo qual todas as coisas foram feitas. Olha que lindo, queridos. Então, aqui é essa última citação de Atanásio de Alexandria no que diz respeito à distinção de Jesus e do Pai. E Jesus, ele é o próprio Criador. Ele tem em si a mesma substância, ele compartilha a mesma substância com o Pai, tá, queridos? Então fica aqui essa abordagem, João capítulo 1, versículo 1, parte B, tá, queridos? Fiquem todos na graça da paz do Senhor Jesus Cristo.